mais uma vez estamos aqui para iniciar o programa Viver Bem Mais. Eu agradeço a sua presença aí na frente da telinha. Eu espero que você goste do programa de hoje. Está aqui comigo hoje a presença do Dr. Eduardo Aleixo. É muito gratificante para mim recebê-lo, porque ele foi um aluno meu, e cá entre nós, Eduardo, foi um aluno enquanto você treinou, um esforçado. Bem esforçado. Fala aí de você, Eduardo. Ricardo, a gente já é amigo já o quê? Desde 2005, por aí, 2006, eu nem lembro mais quando a gente começou, mas foi bastante tempo, né? E a gente sempre mantém esse contato, né? Pela similaridade do aspecto que a gente tenta encarar o indivíduo, né, a pessoa, o lado da saúde dela. E a gente sempre troca umas ideias, né? WhatsApp, internet, telefone, né? E me ajuda muito, eu te ajudo também, e a gente tenta fazer dessa colaboração um universo melhor para as pessoas, né? Mas eu sou anestesiologista, né? Algumas pessoas me conhecem, e geralmente quem me conhece é porque estava acordado. A maioria não me vê, né? Então tá todo mundo dormindo e não me vê na hora que chega e não me vê na hora que vai, né? Porque eu dou alta a hora que acorda, né? Mas eu tô já em São João há 14 anos e me formei em medicina. Eu preciso falar isso porque tem até uma campanha da Sociedade de Anestesia em que precisa explicar para a população que o anestesista é médico. Os cirurgiões agora vão rir, mas é verdade. Porque grande parte da população não sabe que o anestesiologista é o médico, né? Então eu me formei na Santa Casa de São Paulo em 95, fiz anestesiologia na Unicamp até 97, fiquei trabalhando em Campinas, na região, até 2000, e de 2000 para cá estou aqui em São João, na Santa Casa, na Unimed, né? Nos centros cirúrgicos da vida por aí, né? Onde ninguém quer estar, né? Geralmente quando está lá é que tem algum problema, né? Perfeito. O Dr. Eduardo, a gente tem esse contato um pouco mais íntimo e muitas vezes eu peço auxílio dele para várias pessoas, clientes, alunos que chegam lá no meu estúdio. Então a gente está sempre trocando informações de muita relevância, né, para que a gente possa estar atuando com mais segurança. Eduardo, me parece que você estava pedalando uns tempos atrás, né? No meu WhatsApp tem a fotinha de eu pedalando, né? Mas eu pedalei sim, eu pedalei, eu acho que por um ano. Foi uma vontade enorme de começar a voltar a fazer exercício, né? E eu pedalava com o Carlos Torati, dentista, meu colega já desde a infância, muito melhor pedalador que eu, né? Subia morros sem parar, né? Ele tinha que me esperar, né? Mas eu parei, Ricardo, precisei parar. Achei o trânsito muito perigoso e não tenho coragem. Sim, claro. A coragem minha diminuiu agora. Agora, o máximo de exercício é caminhar na avenida, um pouquinho em casa. Estou tentando voltar para atividade física na academia mesmo, é difícil. Muito bem. Eduardo, a gente fala assim muito hoje em dia em atividade física, né? Mas fala-se muito pouco em avaliação física, né? Com qualidade. No meu ponto de vista, é o mais importante, né? O que você tem a dizer sobre a importância de um check-up, enfim? Você constrói a sua atividade em cima da avaliação física, né? Isso é muito legal. Eu acho que para começar uma atividade física hoje em dia, com tanta tecnologia à disposição, com tanta informação, é fundamental alguns exames, uma avaliação médica prévia para você estabelecer de que chão, de que base você vai começar o seu trabalho como professor de educação física, né? Então, eu acho que dependendo da faixa etária, dependendo do tipo de patologias, de doenças que a pessoa tem, você seleciona os exames que você vai escolher. Não tem fórmula mágica, Ricardo. Você não consegue pegar uma pessoa e falar assim para ela, não, você vai precisar fazer esta bateria de exames e te entrega uma lista de exames. Para alguns eu preciso de menos exames, para outros eu preciso de mais exames. Às vezes exames até mais aprofundados, né? De modo geral, eu acho que o histórico de patologias, de histórico de doenças que a pessoa tem é o início da conversa. Você precisa saber do que ela já tratou, do que ela trata, que remédios ela toma, né? E eu, às vezes, percebo que vocês, professores de educação física, têm uma dificuldade de ver isso, porque muitas vezes o aluno, né, ele negligencia essa informação, ele não diz para você, né, eu estou tomando uma fórmula, né, que eu trouxe não sei da onde, que é meio obscura a origem dela, e ele acha que aquilo é saudável. Pode não ser, né? Pode não ser. Na anestesiologia, a gente sempre faz um check-up pré-anestesia dos pacientes
principalmente daqueles que vão fazer uma cirurgia programada, né? Os que têm emergência não tem como fazer isso, mas os que têm cirurgia programada, a gente pede, conforme isso eu te expliquei, patologia, idade, sexo, raça, a gente acaba escolhendo uma determinada trilha de exames para solicitar. De modo geral, eu acho que indivíduos adultos, jovens, saudáveis, não precisam necessariamente de exame nenhum, mas sinais vitais, fundamental, né? Sim. Então, um pulso, uma pressão, uma frequência respiratória, né? Temperatura, né? E isso é fundamental. A partir daí, se a pessoa já um pouquinho mais obesa, faz pouca atividade física, eu acho que vale a pena começar a pedir exames, né? Um hemograma, função renal, glicemia para o diabetes, né? Muito bem. Para cima de 40 anos, um eletro, um raio-x de tórax. Se trata de doenças, eu tenho problema de rim. Aí um exame renal, uma consulta com um clínico para examinar essa parte, para ver se está tudo bem. Se toma algum remédio, que remédio está tomando, que efeitos esse remédio tem sobre a educação física, que tem muito que alteram frequência, alteram pressão, né? Tudo isso aí encaminhando na consulta clínica para liberação para exercício, né? Exercício leve, acho que não interfere muito, mas me chama muita atenção quando a pessoa diz, olha, eu subo 2 lances de escada e eu sinto falta de ar. Esse paciente merece uma consulta com um cardiologista, um exame clínico mais profundo, né? Porque pode ter alguma coisa escondida aí. Perfeito, muito bacana. Dr. Eduardo Aleixo, anestesista sanjoanense, estamos aqui tratando de assuntos que eu acredito que esteja sendo muito pertinente para você. Eduardo, hoje em dia as pessoas praticam atividade física até mesmo sem apresentar atestado médico nas academias, enfim, ele fica protelando, enfim. Tem acontecido muitos casos de morte súbita, né, hoje em dia. Eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores a respeito de os educadores físicos, fisioterapeutas que estão de plantão, de sinais que o aluno possa dar durante ali a atividade física, para que o profissional que estiver ali dirigindo possa antecipar qualquer problema, mas estar atento. Mas estar atento. Isso é muito delicado, né, Ricardo, de falar, porque vai muito da patologia que o indivíduo tem, mas uma coisa que nós, anestesiologistas, prestamos muita atenção é na perfusão tecidual do paciente, né? Um nome tão chique assim, né? O que é? Uma coisa simples. Se você vê a coloração do seu dedo, da unha, numa temperatura normal, não pode estar um dia frio, né? Que aí está todo mundo azul, né? Mas numa temperatura normal, você quentinho, se você vê que está vermelhinho, você aperta o dedo e esse sangue ele retorna ao tecido rapidinho, isso é uma perfusão boa. E quando o paciente não está lidando bem com o exercício, ou com a doença, ou com a medicação, a primeira coisa que ele tem é uma perfusão ruim. Você começa a perceber que ele faz exercício e ele fica cianótico, ele não fica vermelhinho, ele fica mais para o lado azul. Lábio fica azul. Isso aí é preocupantíssimo, isso aí tem que tomar muito cuidado. Eu acho que é o sinal de alerta número 1 que tem que prestar atenção. É esse aí. Bacana. Outros sinais assim de alerta, além desses, quais poderiam ser? Por exemplo, o indivíduo está lá na esteira correndo e o professor, estou cansado. Não, mais 5 minutos. A gente vê muito isso. Quais outros sinais de alerta? Nessa situação aí, o que você tem à sua disposição, né, para você começar a medir essa caixa misteriosa que é o corpo humano, né? Você não consegue abrir ele para saber como é que está acontecendo lá dentro, né? E a gente ainda não tem tecnologia para enxergar através da pessoa, né? Então, você tem que lançar mão dos sinais vitais, que são 4, simples, né? É pressão, é pulso, é temperatura e é frequência de respiração, né? Então, você mede esses 4 parâmetros, isso vai te dar uma ideia do que está fora do normal, né? Uma frequência respiratória considerada normal é ao redor dos 20, né? Uma pressão considerada normal é abaixo de 12/8. Uma temperatura normal é 36,5, né? Febre é 37,8, né? Então, às vezes eu escuto isso, as pessoas falam assim, ele estava com um pouco de febre. Mediu a temperatura? Mediu. Quanto que deu? Deu 37,2, ainda não é febre. 37,8 é febre. 36,5 temperatura normal, né? Então, nós falamos pulso, pressão, temperatura,
Frequência respiratória, pulso, né? Faltou o pulso. Sim. Pulso, 60 a 120. Mas quando você põe ele sobre exercício, você põe um estresse orgânico nesse indivíduo e ele começa a se exercitar, todos esses parâmetros normais se alteram. Sim, perfeito. Você sobe a frequência, você sobe a pressão, né? Você sobe a frequência respiratória, a temperatura às vezes sobe. Ela pode subir, mas ela não pode ultrapassar o que a gente considera fisiológico, o que a gente considera normal, né? Então, se uma pessoa começa a fazer exercício e você mede a frequência cardíaca dela e a frequência cardíaca dela está em 170, se ele é um atleta e está numa carga máxima, 170 é normal. Mas se você colocou ele para andar na esteira e ele está lá a 4 km por hora na esteira e você mede a frequência dele está 170, você está exigindo demais dele, né? Perfeito. Frequência respiratória para cima de 40, tem alguma coisa que está errada, né? Pulso para cima daquele limite, né? Como é que é a conta? É a idade, 200 menos a idade, né? 220 menos a idade, né? Okay. E aí você chega no limite máximo dele. Sim. E temperatura. Você sabe que tem uma patologia muito engraçada, né? Curiosa, que chama hipertermia maligna, desencadeada por exercício. Que nós anestesiologistas temos algum conhecimento dela e temos contato com ela, porque existem anestésicos que desencadeiam hipertermia maligna, em que a pessoa, por uma doença familiar genética, ela tem uma alteração na musculatura dela, que quando ela começa a fazer exercício, esse músculo entra em atividade e ele não para mais. E a temperatura da pessoa começa a subir, e coloca ela em risco. Sim. Risco de vida. Então, se você mede uma temperatura de uma pessoa em exercício, lá de um aluno em exercício, 37,8, tá errado, né? Tá ficando febril esse paciente. Não é para ficar febril com exercício, né? Tem a sudorese. Sim, perfeito. Inclusive, a única maneira o único estado que a pessoa não deve praticar exercício é estado febril, né? Com certeza. Eu acho que muita gente tem dúvida a respeito à sudorese muito excessiva. Eu suo demais, suo de menos. Tem vários aspectos que influenciam aí, né? Pelo que eu conheço, sudorese excessiva em exercício não existe, porque você está controlando a temperatura do corpo. O que a gente vê que pode ser tratado como doença é a sudorese fora do exercício, né? Ok, perfeito. Isso é muito comum, não é muito comum, né? Mas a faixa etária em que isso acontece, geralmente são os adolescentes jovens, em que estão fazendo nada, estão sentados na aula e não conseguem preencher a lição de casa porque a mão soa tanto que molha o caderno. Tem alguns adultos jovens que não conseguem preencher um cheque, né? Hoje em dia cheque não está na moda mais, né? Hoje é cartão, né? Eu sou velho. E ele não consegue preencher o cheque porque soa demais na mão. Isso é uma patologia que pode ter medicação e pode ter controle. É passivo de cirurgia, né? É passivo, inclusive, de cirurgia. Não se chega imediatamente com cirurgia nesse caso, mas é passivo até de cirurgia, né? Inclusive, o Dr. Alex Mastria, que tem feito esse tipo de cirurgia aqui em São João, é um cara muito 10. Muito bacana. E sudorese nesses jovens. E sudorese em mais idoso, tipo nós assim, né? Fora do exercício, Sim. Alerta para coração, né? Angina, precordialgia. Às vezes o paciente não sente a dor no peito, mas ele tem o que a gente fala de sudorese fria. Ele faz um pouquinho de exercício, sobe um pouquinho de escada e fica branco, fica pálido, a perfusão cai, que nem eu expliquei, a gente falou no comecinho, né? E começa a suar frio. Isso é sudorese sintomática, né? Essa sudorese não é nada bom. Não, essa não é legal. A pessoa em estado de repouso, está ali em casa assistindo uma televisão e está ocorrendo. De repente sente um mal-estar, uma náusea e uma sudorese fria. Procurar um médico, com certeza. Muito bem. Doutor Eduardo, eu quero te agradecer já, pois eu acredito que não é a primeira vez, não será a última vez. Nossa, vai ser um prazer, vai ser um prazer enorme. Que você esteja conosco aqui muitas outras vezes. Com certeza. Uma última pergunta, Eduardo. As pessoas hoje se medicam muito, se automedicam e uma série de outras coisas, né? Há algum medicamento com certeza vários, mas um medicamento assim que possa realmente atrapalhar o treinamento dessa pessoa no sentido de aumentar demais a frequência cardíaca? Olha, para falar de medicação para você aqui, a gente poderia começar hoje e terminar no final do ano, né? Mas hoje em dia o que está muito na moda são os energéticos, né? Não pode falar a marca, né? Não é legal, mas tem aqueles cheios de cafeína, né?
aqueles refrigerantezinhos cheios de cafeína. A cafeína sobe a frequência cardíaca, aumenta a pressão, que é uma beleza. Inclusive tem muita suplementação, muita cafeína para dar pique para as pessoas treinarem. Estão correndo muito risco. Exatamente. Inclusive, a gente já chegou há um tempo atrás, pode parecer absurdo, mas quem aconteceu isso e o cirurgião que aconteceu isso, a gente estava junto na sala, nós chegamos a suspender uma cirurgia por causa de arritmia. O paciente tinha uma arritmia, era jovem, o paciente tinha uns 25 anos de idade, e ele tinha uma arritmia detectável no monitor nosso da anestesia lá por causa de cafeína. Ele tomava litros de café por dia. E ele nunca percebeu aquilo para ele era normal. E quem que vai pedir um eletrocardiograma num indivíduo de 25 anos de idade, sem queixa? Ninguém. Na hora que chega na sala, a gente monitora, olha, essa frequência cardíaca está cheia de arritmia, está errado isso aqui. E ela falou, eu tomo muito café. Então, para falar de medicação, cafeína é número 1. Número 1. Ok. Eu acredito muito que possa ser de muita valia a presença do Dr. Eduardo aqui, principalmente para os mais jovens que estão usando muito estimulante com muitos níveis de cafeína para dar pique, para treinar, possa refletir um pouco mais e ir mais na raça, mais na determinação, né? E tirar um pouco, ou tirar por inteiro a ingestão de cafeína, pois pode ocorrer, como ele acabou de relatar, com vocês jovens de 20, 25 anos, até mesmo 30, problemas muito mais sérios, né? Doutor Eduardo, eu te agradeço muito. Eu que agradeço, é um prazer. E espero que você esteja aqui conosco muitas vezes. Se Deus quiser. Quer concluir alguma coisa? Não, nada, só desejar tudo de bom, boa saúde para todo mundo que está aí. Ok. Encerrando mais um programa, Viver Bem Mais, mande sugestões para o endereço que está aparecendo aqui na sua TV. E eu agradeço ao colaborador. Móveis Boa Vista, fica na Avenida Brasília. Você vai encontrar móveis usados e móveis novos aqui no Perpétuo Socorro. Muito obrigado, que Deus abençoe você e toda a sua família.